Seja muito bem-vinda, Larissa Alves. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu espero que você traga bastante informações para os nossos ouvintes e que a gente possa aprender bastante com você. E tem alguém tá repetindo aí, eu não sei. Tem alguém com o YouTube ligado? Peraí. Eu mesmo. Desculpa aí. Olha, gente, eu queria deixar aqui uma notinha. Todo o nosso trabalho é feito com muito amor. É um trabalho voluntário, é um trabalho em que a gente ainda não tinha começado a fazer esse tipo de trabalho, né? Então, agora, a gente está super empolgado de trazer pessoas muito importantes para a gente, para o nosso conhecimento, para a nossa abertura de consciência, e eu espero que vocês, todos que estão aqui, gostem e sintam-se à vontade, Larissa. A palavra é com você. Gratidão. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite de estar aqui e dizer que é sempre bom ter uma oportunidade de compartilhar com quem quer ouvir, né? Com quem quer aprender aquilo que eu também venho aprendendo e aprender nesse processo com vocês. Quando o tema da palestra veio, harmonia e equilíbrio na reconexão com o todo, eu fui recebendo os pacotes, né, de informações, os pacotes energéticos do que precisava ser trazido aqui para vocês. O primeiro tema que me chegou foi, na verdade, a segunda parte da palestra, e aí as coisas foram se encaixando ao longo dos dias, né? Recentemente teve uma mensagem de Mestra Miriam que me lembrou de algumas coisas, do fato de que, por estarmos aqui num coletivo, nem tudo que a gente passa está diretamente conectado com a gente. Às vezes faz só parte do aprendizado coletivo, e a gente sabia disso quando escolheu vir para cá. Então, na verdade, o tema que eu propus, ele vai se encaminhar mais do meio para o final da palestra, mas para a gente poder falar do que é essa ideia de coletivo, do que é essa reconexão com o todo, a gente precisa entender por que precisa dessa reconexão. A gente se desconectou em algum ponto e entender o porquê disso. Tem um artigo que eu li há muito tempo no site do Sementes das Estrelas, ele é um artigo de 2017, e vira e mexe ele vem na minha cabeça de novo, que na verdade é uma tradução de um artigo que foi escrito por um outro canalizador que se chama, eu anotei o nome dele para falar, Arne Allingham. E esse artigo é uma canalização de Adamo Pleiadiano que fala sobre o contrato da Semente das Estrelas. Quais são os processos envolvidos dentro desse contrato, quando a gente vem para cá. Então, ele fala de 6 principais pontos, que são o convite para fazer parte desse contrato, tá? O processo de quebra que a gente passa, o reparo, o presente dado, o retorno e a possibilidade de rescisão desse contrato. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas questões com vocês e eu já vou explicar o porquê. Primeira parte, o convite. O que é esse convite? Quando a gente fala de origem estelar, eu sempre digo com os meninos dentro do Comando Shankar que a gente precisa entender o que a gente está perguntando. Por quê? Dentro do processo de fractalização, a gente tem a nossa mônada, que é a nossa origem angelical, neste universo local. É um universo angelical, então todos nós temos essa origem. Depois nós temos a super-alma, que é o que a gente, dentro do Comando Shankar, chama de eu superior. Poderíamos chamar também de segundo eu superior acessível, né? Então, temos uma origem dessa super-alma. Quando a gente fala do avatar galáctico, no caso foi o Alshaton, o avatar com o qual eu me conectei, que é um arcturiano, foi ele que passou esse tema, a gente está falando da alma. Então, perguntar sobre origem, quando a gente chega, por exemplo, para um atendimento terapêutico e pergunta qual é a minha origem, é uma coisa muito vaga. Vocês conseguem entender que a gente precisa de um ponto de referência? A gente está pedindo a origem do quê? Para quê? E os mentores, nos últimos anos, eles têm nos orientado a saber perguntar. A gente precisa entender o que pergunta. Quando a gente fala do contrato
de Semente das Estrelas, a gente está falando especificamente do avatar, então da nossa alma, a origem da nossa alma, que está muito vinculada ao plexo solar. É o nosso centro de manifestação. O nosso avatar é o ponto de origem onde a gente viveu as nossas primeiras experiências enquanto alma. Então, dentro daquele setor estelar, seja ele qual for, a gente passou por um determinado número de experiências, onde a gente expandiu a nossa consciência. Outros setores estelares também passaram por suas terceiras dimensões, quartas dimensões, quintas dimensões, processos ascensionais. Então, foram inúmeros aprendizados vividos de formas diferentes em locais diferentes. Chega num determinado ponto, dentro daquele local de origem, que a gente já alcançou o que conseguia alcançar dentro desse sistema evolutivo. A gente precisa de novas experiências para continuar expandindo a consciência. Dentro daquele setor, aquele é o tipo de aprendizado que a gente podia ter. E aí a gente passa a entrar num quesito que é o serviço para com o todo, o serviço para com o coletivo. Quando esses setores estelares, pelo menos aqueles que já ascensionaram dentro deles e que são aqueles que recebem esse convite, já chegaram num ponto onde eles podem trazer esse aprendizado para outros setores. Então, todo mundo que está aqui, não apenas para resolver as suas questões particulares dentro desse coletivo, para expandir a sua consciência, mas também para trazer essa ancoragem de luz e de expansão aqui para o coletivo, passa por esse contrato. A princípio, o Comando Ashtar ele é responsável pelo policiamento deste setor estelar, de onde nós estamos. Então, passar por esse contrato significa passar pela aprovação desse comando para estar aqui. Quando a gente recebe esse convite, a gente recebe um convite quando nós estamos em dimensões que são diferentes dessa daqui. Então, a gente não está numa 3D mais, a gente já está numa 5D para cima. E aí vem o que a gente chama de um processo de quebra. O que é o processo de quebra? É quando a gente diminui a nossa densidade o suficiente para conseguir encarnar numa dimensão que não é aquela que a nossa consciência está. Esse processo de quebra, ele engloba passar principalmente por dois papéis, o de vítima e o de algoz. E a gente fica se alternando dentro desse papel, porque o objetivo desse papel é a gente se esquecer que é divino, é a gente se esquecer da divindade no outro, é a gente parar de enxergar a bondade em nós e no outro e enxergar tanto a nós enquanto indivíduos quanto o outro dentro desse coletivo como alguém que não é digno de amor. Depois que a gente passa por esse processo de quebra, a gente vem para um outro processo que é o processo de cura. O que é o processo de cura? É quando a semente estelar ela se prontifica a passar por um processo de autoconhecimento, de autocura e de despertar. A princípio, existem muitas maneiras de nós contribuirmos com esse coletivo. E quando nós aceitamos esse papel, quando nós aceitamos vir como essas sementes, nós estamos aqui para mudar o sistema de dentro para fora. Existem aqueles que vêm, como as gerações anteriores, que vêm para abrir caminho. Vêm para dar oportunidade para que outros seres venham depois. Existem aqueles que vêm para botar a mão na massa. E tem aqueles que vêm para viver o seu processo particular e através do exemplo, principalmente, né, através daquilo que experiencia em termos pessoais, influenciar nessa grade coletiva. E aí a gente entra num ponto bastante importante. Dentro desse processo, às vezes as pessoas chegam muito pra gente, né, perguntando qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que eu vim fazer aqui, né, qual que é o objetivo disso tudo. E sendo muito sincera, ponto base para qualquer pessoa é entender que a gente está aqui para desenvolver e para voltar a entender o que é amor próprio. O que é... Pode falar, Maristela. Essa era a minha pergunta, Larissa. Por que a gente decide vir para o planeta Terra? Com qual objetivo? Eu vou entrar um pouquinho na própria definição que o Washington traz de coletivo. É porque, assim, dentro desse processo, por mais que a gente queira olhar dentro de um coletivo, que é essa visão que ele traz, a gente está aqui. Nós estamos aqui numa 3D. Então, quando a gente fala de grade planetária, eu preciso explicar um pouquinho sobre rede consciencial, que é uma coisa que ele me trouxe há algum tempo.
Se vocês olharem lá no livro de Telos, nas canalizações de Telos, Mestre Adama fala sobre a mudança de uma grade magnética para uma grade cristalina, e essa grade cristalina ela vai evoluir para uma grade consciencial. O que é essa grade consciencial? A gente tem duas perspectivas disso. Primeiro, a gente tem uma grade consciencial, eu vou inverter a ordem, né? Vou falar da segunda, que é a que a gente normalmente vê, a grade consciencial coletiva, a própria consciência de Gaia. Então, todo mundo que está aqui, independentemente do lugar que foi, faz parte dessa consciência coletiva que é o planeta. Está vivendo aqui, usufruindo da natureza, do corpo desse planeta e da matéria que compõe o nosso corpo, que também compõe o corpo desse planeta. Então, se a gente se insere dentro de um coletivo, a gente tem que viver dentro desse coletivo, buscando o que é melhor para esse coletivo. Até aí, tudo bem. E é para onde geralmente as pessoas olham, pensando o que eu posso fazer para contribuir com o coletivo. Isso não está errado, porque quando a gente fala, por exemplo, dos presentes, né, que faz parte desse contrato, é quando a gente pensa o que eu quero deixar para trás. Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é a diferença que eu quero fazer no mundo? E qual é a diferença que eu quero fazer na vida das pessoas? Só que quando a gente fala de rede consciencial, a gente também tem que lembrar que nós, cada um de nós, enquanto indivíduos, tem uma rede consciencial. Você tem todos os fractais que fazem parte da sua rede de consciências. Você tem o teu avatar, você tem o teu eu superior, você tem a tua mônada de origem, que é a expressão angelical. Você tem todas as experiências que você teve em outros orbes, todas as vidas que você teve aqui na Terra. E aqui eu não vou nem me prender a passado, presente e futuro, que a gente sabe que não é bem assim que funciona dentro da multidimensionalidade. Então, eu vejo muita gente querendo olhar para fora e contribuir com esse coletivo de uma maneira muito intensa, sem olhar para dentro primeiro. E essa foi uma coisa que o Alchaton pediu para trazer. Por quê? A referência que ele me trouxe é a seguinte: imaginem uma grande rede. Eu não vou dizer nenhuma teia de aranha, porque como ele me mostrou, é uma coisa que são vários pontos interconectados. Só uma pergunta, porque muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vão perguntar quem é Austin. Você só poderia falar para a gente, assim, né? Porque para quem não me conhece... Alchaton é o meu avatar arcturiano. É o corpo que eu uso lá na 5D. Quando eu tô no astral da Terra, eu sou ele. Alchaton. O Alchaton é um arcturiano azulzinho. Ele tem 4 dedinhos. Ele trabalha com diplomacia, tá? Mas ele tem conhecimentos de engenharia sideral, de conhecimento atômico. Algumas, geralmente, nos trabalhos que eu faço, ele tá sempre presente, né? Um dos sistemas que eu trabalho é o sistema integrado de resgate, que é um sistema em conjunto com os telosianos. Então, os intraterranos me trouxeram esse sistema, mas o Alchaton, ele atua como um coordenador. Então, os arcturianos estão ali trabalhando principalmente nas questões genéticas e de atualizações. Eu não vou dizer nem celulares, são atômicas, são coisas que, se eu olho, eu nem entendo como funciona. Eu não consigo explicar como aquilo está sendo feito, mas eu sei que está sendo feito. E quando as pessoas me falam depois sobre aquilo que aconteceu, eu fico assim, tá bom, então tá tudo certo. Como muitas vezes eles me dizem, não precisa entender, faz, confia. Como a gente vai passar isso para uma tradução em alemão, muitos suíços vão... alemão, pessoal aqui da Europa que vai estar assistindo. Então, você trabalha com seres dimensionais, de outras dimensões, de outros planetas. Isso. Okay. Desculpa eu ter te interrompido, mas eu acho que essa informação é muito importante para as pessoas aqui compreender, né? Quem são os seus mentores, os seus seres, que você está falando. Obrigada. Sim, tranquilo. Mais uma coisa, neste caso, os seres dimensionais somos nós mesmos em uma dimensão diferente. Isso? Eu gosto de dizer que são roupagens, são roupas, Sim. são como roupas que nós assumimos, né? Eu uso a roupa do Alchaton lá em cima. Tem outras roupas também. Você lembra, você traz a consciência, né, de tudo que você veio fazer aqui no planeta, é isso? Acredito que seja uma conexão. É uma conexão, totalmente. Então, deixa é uma conexão com aquela dimensão. Ela conecta-se com uma dimensão onde está um fractal dela. É assim? É mais ou menos isso. Deixa eu tentar explicar. O primeiro contato que eu tive... Porque, assim, quem faz a ancoragem do que a gente chama de avatar é a Neva, dos Sementes das Estrelas. Então, eu fiz o meu símbolo pessoal, a cosmobiografia e missão missionária com ela.
que são os itens da tríade sagrada. Desculpa, não sei se vai dar para traduzir isso direito, mas vou tentar deixar mais claro. Mas antes disso, por isso que eu estou falando, é importante a gente saber o que pergunta. Antes disso, eu já tinha começado a acessar os meus registros akáshicos. Ok. O primeiro registro meu que eu acessei, eu perguntei qual é a origem da minha alma. A alma é o avatar. Eu não sabia dessa diferença. Então, quando eu acessei o registro, me trouxeram prontamente. Eu vi o arcturiano azulzinho ali na minha frente, me explicaram tudo que ele fazia e eu vi várias cenas de quando eu escolhi vir para cá. E o primeiro recado que eles me deram foi, me mostraram ele, olhando da janela da nave para o planeta Terra e falando, você precisa se lembrar da esperança e do amor que te trouxeram aqui. Da esperança de trazer amor para quem está aqui e de mudar a história desse lugar. Eu tô aqui há muito tempo, desde Mu. Desde antes da Lemúria. Ok. Muitas das memórias eu acessei de forma consciente no acesso aos registros akáshicos em projeção mental. Estado meditativo. Tá? Eu tenho a visualização bastante aberta, eu também trabalho com pintura mediúnica, então visualização, o contato visual para mim é algo muito comum. É muito difícil, não tem uma materialização extrafísica, assim, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo na minha tela mental. Mas a primeira coisa que desbloqueou para mim, na verdade, foi a telepatia, né? Em 2022, setembro de 2022, antes de eu me inscrever para o curso de leitura dos registros akáshicos, eu ainda não estava fazendo as aulas. Um belo dia eu acordei, num diálogo interno, como a gente sempre faz. Aí eu parei assim, eu falei, ué, essa voz não é minha. Não sou eu. Era na época, um mentor tigrino, né? Parece um tigre mesmo, porque eu trabalho com os sirianos também. O nome dele, depois eu fui entender o nome dele. Na época ele me passou um nome que eu conseguisse entender, até eu conseguir acesso ao nome mesmo dele. Ele se chama Zafir, é um tigrino que trabalha com raio violeta. E ele foi o primeiro a se comunicar comigo e falar, tudo bem, que bom, você tá me ouvindo, né? Então, agora você tem que fazer isso, você vai ler esse livro, você vai fazer aquilo outro. Gente, peraí, calma, desacelera. O que está acontecendo? Eu tinha conhecimento de mentores, de espíritos. Eu cresci numa família onde a minha mãe é espírita, kardecista, né? Então, eu tinha esse contato. Pode falar, Sara. Larisa, só para nos esclarecer um pouco, é que muitas pessoas, quando acessam os registros acásticos, pensam que vão acessar a vidas passadas. E o que nós estamos aqui a ver é que nós podemos acessar a dimensões diferentes, que são coisas diferentes, porque todos os registros acásticos que eu tenho feito, elas vão me dar a dimensões e não a vidas. Eu tenho estado em várias dimensões e tenho acesso a seres diferentes daquilo que é Sara aqui na matéria. E está tudo certo. Não são muito bonitos, mas nós para eles também não somos, né? Então... e eu falo sempre, energia, preste atenção na energia, porque a aparência é diferente mesmo. Para eles também a gente é tudo esquisito. Mas o que importa é a energia. Eu tô falando isso porque, assim, existe como é óbvio, né, um reflexo do que a gente tem na sociedade, existe preconceito com determinadas linhagens, por exemplo, que eu já entrei em contato, que são maravilhosos, assim, em termos de energia, que trabalham dentro do comando Ashtar com segurança, por exemplo. São inteligentíssimos, né? Claro, não são todos, mas daí, se a gente for falar, todos os felinos também não são lindos, maravilhosos, com a energia, né, lá em cima. Não é assim que funciona, né? Mas sim, a gente tem a tendência a associar a linha de tempo com dimensão. Sim. São coisas diferentes, porque cada dimensão tem o seu próprio funcionamento. Então, na verdade, a gente pegar um conceito que existe aqui na nossa terceira dimensão e querer transportar isso para outras dimensões. Tanto é que cada dimensão tem a sua própria matéria, né? Não é igual a nossa, é uma matéria mais sutil, mas ainda assim é matéria. Quem diz que não existe uma composição química numa 9D, por exemplo, uma nona dimensão? É claro que existe, é só diferente daquilo que a gente conhece. É mais a vibração, não é? A vibração dessa dimensão é que muda. E no momento que nós estamos com uma vibração mais
mais leve, nós conseguimos aceder a algumas dimensões, não a todas, porque já me aconteceu de querer aceder a uma dimensão e não foi permitido porque a minha vibração ainda não estava alinhada com aquela vibração. Sim, e é sempre esse o ponto, é a gente que tem que alcançar essa vibração. Eles podem descer a vibração deles, os mentores, eu digo, até um certo ponto. A partir dali, a gente que tem que chegar nisso. E aí eu entro numa outra questão também falando de rede consciencial. Porque todos esses fractais que você acessa de outras dimensões, é você se reconhecendo nessas outras dimensões, reconhecendo parcelas de você. O que o Washington me explicou? Se a gente fecha os olhos e enxerga... Imagina uma rede neural. Você tem as sinapses entre os neurônios, você tem os neurônios... Eu vejo tudo em azul neon, né? Como se tudo tivesse brilhante e conectado. E aí, de repente, tem uns pontinhos que estão apagados. E aí, o que ele me explicou é o seguinte. Quando a gente fala de rede consciencial, nós estamos falando de fluxo. A gente fala de abundância, a gente fala de prosperidade em todos os níveis possíveis. Então, cada ponto da nossa consciência, cada parte nossa que a gente nega é uma quebra nesse fluxo. É uma forma de nós nos travarmos, é uma forma de não acedermos a uma determinada dimensão de consciência. Pode falar, Maristela. Você pode dar um exemplo quando você está se negando? Você pode dar um exemplo para ficar bem claro? Quando você não aceita algo que aconteceu no seu passado, você olha para aquilo e diz, eu me culpo e eu não aceito que eu fui capaz de fazer isso. Entendo. É um trabalho realmente de autocura, de autoconhecimento e principalmente de autoaceitação. Por que isso é importante? Volto de novo naquele ponto. A gente quer muito ajudar o coletivo. Sim. Mas o que acontece muitas vezes? A gente olha para aquela pessoa que incomodou a gente e fala, pô, não gosto dessa pessoa. Tchau. Tô indo. Ou então a gente realmente, às vezes entra numa discussão ou não consegue lidar com aquela pessoa. E o outro, ele é um reflexo nosso. Pode ser um reflexo distorcido até, mas não deixa de ser. Então, quando a gente nega dentro de nós alguma coisa, esse outro está mostrando que a gente está negando. Se você sobrepõe a sua rede de consciência com a rede de consciência coletiva, é uma coisa só. Por que a gente influencia na rede consciencial do planeta? Porque a gente expande a nossa própria rede, que se sobrepõe a essa rede coletiva. E a sua energia, a sua vibração influencia na do outro. Porque em algum momento dentro da sua rede, você entrou em contato com aquela pessoa. Sim. Pode não ter sido ela, pode ter sido um fractal dela. Mas quando você trabalha a sua conexão com essa parcela sua, você trabalha a sua relação com aquela parcela que faz parte daquela pessoa. Pode parecer meio confuso. Eu só estou pensando assim, porque tem situações que às vezes você teve um bom período com alguém e depois você percebe que já não ressiona mais, porque os interesses mudam. Então, há um afastamento. Você não está falando disso. Sim, natural. Não, estou falando de outra coisa. Por exemplo, recentemente eu passei por um processo onde uma pessoa não foi honesta comigo. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, né? Porque isso é uma tendência que a gente tem aqui. A gente sempre busca o lado mais pessimista, mais negativo da coisa. Fiquei pensando assim, poxa, será que eu fiz alguma coisa em outra vida para essa pessoa? Será que tem uma dívida aqui para ser resolvida? Será que tem alguma coisa que precisa ser limpa, né? Ser vista? E aí veio o recado da mestra Miriam. De que quando a gente está aqui, nem tudo é karma, no sentido... E é que eu nem gosto muito desse termo, porque a gente foge da definição dele de lei de causa e efeito. Mas a gente tem a tendência de ver karma como dívida. Então, sim, verdade. O que acaba piorando a situação, né? Mas vamos supor que seja esse o ponto de vista. Não necessariamente é uma dívida que eu tenho com a pessoa. A pessoa, às vezes, só é assim. Porque esse planeta, ele permite uma gama de experiências e uma gama de vibração que é muito diferente. Então, a gente está aqui para ajudar. Não somos melhores nem piores do que ninguém, mas a gente está aqui nesse patamar, suponhamos, para ajudar o coletivo. E aí tem aquela pessoa que ainda está aqui. Porque o mundo ainda está permitindo esse tipo de experiência. Ela já está encarnada, ela não vai ser tirada daqui. Pode ser que ela não volte a encarnar neste lugar, porque não vai ter frequência suficiente, mas ela não vai ser retirada à força. Ela vai finalizar a experiência que ela começou aqui.
Então, às vezes, a gente vai entrar em atrito com essas pessoas que não estão na mesma vibração, porque a gente está dentro de um coletivo. Você pode não ser uma amiga íntima, você pode não ter uma relação afetiva, mas você vai esbarrar com essas pessoas. Faz parte da experiência aqui. E o que ela disse foi resiliência, principalmente dentro dos movimentos coletivos, porque as energias, elas vão ser transmutadas, elas precisam ser liberadas, elas precisam entrar numa nova frequência, num novo patamar. Tem gente que vai estar mais preparado para fazer isso, tem gente que não vai estar. E a gente precisa ter paciência dentro desse processo. Uma das coisas que o Washington chamou a atenção foi essa questão da paciência. Para a gente lembrar, quando lidar com pessoas que a gente vê que nitidamente são inexperientes ou estão demonstrando muita imaturidade num determinado assunto ou uma certa postura, de que a gente também já teve ali. E ter a paciência de compreender que aquela pessoa está passando por um processo, ela vai aprender e ela vai evoluir para outros processos, tá? Mas o que ele disse foi: é importante a gente entender que o outro faz parte desse coletivo. Você pode não concordar, você pode vibrar numa outra frequência, você pode discordar das atitudes daquela pessoa, mas você não pode invalidar ela, porque se ela perde o lugar dela dentro dessa rede, você para o fluxo. Sabe como numa constelação familiar, quando a gente coloca pai e mãe no seu lugar, filho no seu lugar? É mais ou menos essa a ideia. Cada pessoa tem o seu lugar dentro do coletivo, tem um porquê de estar aqui, tem um aprendizado a ser desenvolvido. E a gente não pode tirar essa pessoa do lugar que pertence a ela por direito. Se ela está aqui, é porque ela escolheu estar aqui e é porque foi permitido que ela estivesse aqui. Eu fico muito incomodada quando a gente pensa em toda a manipulação que aconteceu ao longo do tempo. Porque a verdade é que essas manipulações, né, no sentido de energia mesmo, elas foram permitidas porque fazia parte da experiência. Tanto é que, se a fonte criadora decretou, olha, agora não dá mais, o planeta quer ascensionar, esse tipo de experiência não vai ser mais permitido, ok, até ali foi. Então, para mim é muito dicotômico a gente olhar para trás e ver tudo que aconteceu como se fossem vilões, entende? Como se não fizessem todos o seu papel dentro dessa história que foi vivida. Se a gente passa por um processo de quebra, é óbvio que vai ter alguém que vai ser um vilão se a gente precisa ocupar um papel de vítima. Quando a gente expande a consciência e se enxerga dentro desse coletivo, é quando a gente tem a percepção de que não tem mais esses papéis. E aí não tem o julgamento, né? E no caso daquele terapeuta que tem muito conhecimento, autoconhecimento, e nota-se que ao mesmo tempo ele tem autoconhecimento, mas não está dentro ainda daquilo que tem que estar. Não sei se fiz entender. Por exemplo, o autoconhecimento, muitas vezes a pessoa vem com muito autoconhecimento para nos explicar a coisa e o ego ali já é de uma maneira diferente e nós olhamos para a pessoa e vemos que ainda falta ali muita coisa. Ela não tem... Olha ela não tem... a Valéria escreveu. Ela explicou uma coisa que faz total sentido nessa tua pergunta, Sara. Resiliência, paciência com o outro, com o coletivo, eis aí o grande desafio da Valéria, né? E eu acho que é por aí o caminho. Sim, mas no caso que nós estamos a falar aqui, há muito autoconhecimento, mas que fala-se e não se vive. Mas aí não é um autoconhecimento, porque se a pessoa se conhece, ela consegue colocar em prática aquilo que ela sabe. A gente está falando de conhecimento teórico, que é muito diferente de sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. E quando a gente fala de autoconhecimento e dessa reconexão com o todo, a gente está falando de um processo onde a pessoa entende, é como uma relação de professor e aluno. Eu estou aqui dando uma palestra, mas eu estou aprendendo também. Eu me coloco nas duas posições. Eu acho muito engraçado, porque às vezes as pessoas veem os mestres ascensionados, é claro, com muito respeito, com reverência, eu também sinto isso. Mas quando eu converso com eles, ou quando eles vêm falar comigo, eu não vejo eles como alguém superior, ou como alguém que você é um mestre, você é um guia, ok, você é um exemplo, mas em nenhum momento eles se colocam como alguém superior a mim, ou eu superior a eles. Isso é uma coisa humana que faz parte do aprendizado que a gente está tendo. Somos nós que vemos eles dessa forma. Sim. Não é a maneira como eles se apresentam. E tem uma coisa
que a gente aprende, né? É porque eu acompanho as aulas da Neva já há algum tempo e eu me conecto muito com a energia dos Sementes das Estrelas. E é por isso que eu menciono, né? Eu não estaria se eu não concordasse com aquilo que ela traz. E o que ela sempre fala é conduta. Não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo. Não adianta querer ensinar 1 milhão de coisas para as pessoas. Tá vendo? A pessoa que está pensando no que ela vai fazer para o coletivo, mas não está pensando nela. Exato. Não adianta a gente pensar nisso se a gente não tem uma conduta cristalina, porque a primeira forma de nós mudarmos o mundo é através do exemplo, não é aquilo que a gente faz. E então está a importância de nos conectarmos com o nosso interior, né? Com nós próprios, e depois é que podemos dar ao mundo o melhor de nós. Porque o que acontece? Eu venho de uma formação acadêmica, tá? Hoje eu trabalho com espiritualidade, eu trabalho com as terapias integrativas, mas eu sou formada em História e eu fiz mestrado acadêmico na área. Uma das coisas que a gente mais encontra dentro da academia é ego. É verdade. São pessoas que querem mostrar o tempo todo que sabem mais do que as outras. E o grande ponto ali dentro é o porquê disso. Uma pessoa que se conhece o suficiente, ela sabe que ela está indo atrás do conhecimento não para se melhorar, mas porque ela precisa de reconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de olhar para muitas feridas. Para coisas que num primeiro momento você vai olhar e falar, não sou assim. E você vai relutar, vai ser aquela coisa que dói, mas dói assim, ó, parece uma agulhada, né? Uma adaga sendo enfiada no coração. E aí você fala... Aí você vai lá e admite, eu sou assim. Eu estou sendo assim, vamos trabalhar isso? Eu acho que é algo que faz parte da sociedade como um todo e que se reflete no meio da espiritualidade, por que não? Porque estamos humanos e isso passa por qualquer profissão que a gente tenha, que é o fato de que as pessoas têm uma maturidade intelectual muito grande, porque isso é algo incentivado na nossa sociedade, as pessoas não têm maturidade emocional. Sim. Até 3 anos atrás, eu diria para vocês que a minha maturidade emocional era 0. Não vou dizer que era 0, mas era bem pequena. Fui aprendendo com o tempo, né? E algumas coisas ainda estou aprendendo. Vou continuar aprendendo. Porque a gente tem uma falsa ideia de que perfeição... Olha só. Aqueles que são ascensionados dizem isso. A perfeição não é esse conceito estático que a gente tem. Vou atingir um patamar de perfeição. Isso não existe. Quando eles falam que tudo é perfeito exatamente como é porque a perfeição está na mudança. A perfeição está na expansão. A perfeição está naquilo que a gente desenvolve, dos desapegos, das liberações, das transformações, dos recomeços. Então, não é errado ter que recomeçar, não é errado você ter uma outra perspectiva da que você tinha há alguns anos atrás. Pelo contrário, está tudo certo, você é outra pessoa. Né? E mesmo essas pessoas que hoje demonstram muito conhecimento, mas não têm essa maturidade em termos de autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, não só a teoria, daqui a um ano elas podem ter, tá tudo bem, tá tudo certo. Larissa, posso te fazer a pergunta? Por exemplo, você disse, né, o quanto é importante a gente não perder o olhar do outro, né? Tipo assim, o outro tem que pertencer. Nesse Sim. caso em que você teve esse pequeno problema com essa pessoa que te fez esse desfalque, né? Como é que você vai ter esse olhar para pessoas com situações como essa? Não vou dizer que é fácil. É óbvio, gente, estou humana. No primeiro momento eu fiquei morrendo de raiva. Não vou falar que eu não fiquei. Ainda fica aquela coisinha de tipo, caramba, me senti enganada. Mas olha só, já não é a pessoa, sou eu que tenho que lidar com esse sentimento dentro de mim de me sentir enganada. Foi a minha expectativa. Ele não me devia nada. É a minha expectativa diante da atitude dele, entende? Entendo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu lidar com as minhas frustrações e a minha expectativa. O segundo ponto é, já aconteceu. Adianta eu ficar pensando nisso? Não adianta. O que eu vou fazer de agora em diante? A minha postura com essa pessoa, obviamente, vai mudar. Eu vou ser desrespeitosa? Não. Eu vou ser mal educada? Não. Eu vou deixar de ser amorosa ou gentil se eu entrar em contato com essa pessoa? Não, porque é como eu sou. A forma como o outro não pode afetar a maneira como eu manifesto o que eu sou. E isso faz parte desse processo de consciência, porque, na realidade, consciência é escolha.
Consciência é quando você para de se deixar levar pelo fluxo e você escolhe aquilo que você quer. Sim. Então, assim, todo o processo de dor que uma pessoa está sofrendo, ela pode escolher como vai vivenciar aquela dor, é isso? Exatamente. Olha só, mesmo aquilo que a gente chama de erro é o quê? Aprendizado. Pode parecer clichê falar isso, mas é a verdade. Tudo é uma experiência que a gente tem. E a forma como a gente lida com essa experiência é o que dita o que a gente vai sentir. Eu posso olhar para uma experiência do passado e enxergar ela como algo extremamente traumático. Aquilo vai causar uma dor gigantesca em mim. Se eu mudar a perspectiva e sair do papel de quem sofreu aquele trauma, sair do papel de vítima dentro daquela situação, eu vejo outras perspectivas, outros resultados que nasceram daquele acontecimento. Eu consigo não só me ver dentro da situação, mas ver o outro dentro dessa situação também. Quando a gente fala, por exemplo, de criança interior, que a gente vive fazendo esse trabalho, né, do resgate da criança interior, as feridas da infância e tudo mais. Muitas vezes, quando a gente está lembrando de uma coisa do passado, aquilo dói muito para nós, você pode reparar, você está olhando a perspectiva da criança, você não está olhando a perspectiva do adulto. Você volta para o papel da criança. Como é que você ressignifica isso? Quando você consegue olhar como se fosse uma terceira pessoa para a cena, sai do papel da criança e olha como um adulto, porque o adulto tem a maturidade que a criança não tem. Essa é a hora que a sua parcela enquanto adulta vira para essa criança e fala, vem cá, deixa eu ter uma conversa com você que eu vou te explicar uma coisa aqui. E às vezes essa criança que chega para você e fala assim, tia, vem cá, você não acha que você está sendo rígida demais, não? Sorri, dá um sorrisinho, tia. A gente precisa de alegria na vida. Então, tudo que a gente experiencia, e mesmo aquilo que já foi experienciado, pode ser visto com leveza, pode ser visto com amorosidade, pode ser visto de uma forma diferente. Quando a gente fala em mudar a frequência, elevar a frequência, o que é importante? A gente tem vários níveis disso. Pode ser algo momentâneo, por exemplo, tô com raiva, tô triste, tô sentindo alguma coisa aqui. Ok, você tem que lidar com aquela emoção naquele momento. Tudo que você não pode fazer é ignorar. Não ignora, porque vai virar uma bola de neve. Cata um travesseiro, grita no travesseiro, soca um travesseiro, chora, faz o que você tiver que fazer para transmutar aquela energia. Às vezes a transmutação vem pelo físico. Atividade física, por exemplo, é uma ótima maneira de transmutar energia. Ah, tô nervosa, tô com a cabeça confusa, não tô conseguindo pensar direito, vou dar uma corrida na esteira. Você volta a outra pessoa, porque você tá transmutando aquela energia. Depois que você faz isso, quando você tá mais calmo, você tá mais tranquilo, ok, então, peraí, deixa eu analisar essa situação aqui, eu tava me sentindo dessa forma. Primeira coisa, eu reconheço qual era a emoção que eu tava sentindo naquele momento. Reconheci, tudo bem. Por que eu tava me sentindo assim? Eu consigo identificar qual foi o caminho que me levou para isso daqui? Porque a gente entra num ponto que é o da neuroplasticidade. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem uma capacidade incrível de reescrever caminhos neurais. Quando a gente fala de padrões comportamentais, a gente também está falando de padrões químicos. Você pega lá na tua infância, vamos supor que você sofreu algum tipo de agressão física ou agressão verbal. O teu cérebro registrou a linguagem corporal da pessoa que fez aquilo com você, registrou o tom da voz, as palavras que ela usou, a cena, tudo foi registrado. Você pode ter perdido, você não se lembra dos detalhes, foi registrado no teu inconsciente. Se aquilo se repete todas as vezes que uma pessoa chega para você com uma postura parecida, palavras parecidas, energia parecida, teu cérebro vai fazer o quê? Acionar o gatilho químico. Você vai reagir da mesma forma. Porque existe um caminho químico que foi feito no teu cérebro. Quando você toma consciência desse padrão, você começa a parar para pensar, opa, peraí, eu tô reagindo no automático, isso aqui é uma resposta química do meu cérebro, essa pessoa realmente fez isso? Ou sou eu que tô sentindo ou acreditando que ela fez algo para mim? Sendo que, na verdade, ela estava sendo só ela e eu que tinha o gatilho aqui dentro sendo acionado. As pessoas muitas vezes aparecem na nossa vida para mostrar um gatilho que a gente precisa eliminar. A verdade é essa. Uma vez o Calixto, que é um dos mentores que trabalham com a gente, virou para mim e falou assim, às vezes as pessoas pisam nos nossos calos
De propósito. Elas sabem que existe um gatilho ali, elas acionam esse gatilho assim, ó, com vontade. Porque tem gente que tá nesse nível frequencial do lugar onde a gente tá. O que eu vou fazer? Vou ficar revoltada com a pessoa? Não. Eu vou eliminar o gatilho. Se não tem gatilho para ser acionado, ela não tem poder sobre mim. Sou eu que dou o poder para ela quando eu não lido com isso dentro de mim. É muito interessante, é muito importante isso que você está falando, né? Você dá o poder ao outro quando você não consegue né? Olhar isso para você mesmo. Exatamente. Exatamente. É muito importante. Você pode não ter o poder de mudar uma situação, de mudar alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas você tem total poder de escolha sobre como você vai lidar com aquilo. Verdade. Por maior que seja a dor, né? Você pode usar aquilo como uma forma de se afundar e realmente chegar no fundo do poço. Às vezes é isso que você precisa, tudo bem. Pode fazer parte do seu aprendizado. Ou você pode fazer a escolha de usar aquilo como um impulso para você construir uma vida diferente para você. Sim. Pessoal, só um minutinho que eu acho que é alguém que tá aqui no portão. Me deem um minutinho, desculpa. Sim. Ela fez uma pausinha. E o que vocês estão achando? Sara, como é que tá para você? É muito interessante, porque isto é um resumo da nossa semana de experiências, né? De introspecção que nós tivemos, conexão com o nosso eu superior. E as respostas estão a vir aqui, não é? Daquilo que nós vivenciamos, as nossas várias faces, né? Durante o nosso processo aqui, em outras dimensões também. E, mais uma vez, vem a confirmação que o registro acástico não é só vidas passadas, tem muito mais do que isso. E é bem interessante as conexões que ela tem, né, com os seres, né, que ela tem, os seres dimensionais, eu espero que ela possa, daqui a pouco, trazer mais informações para a gente. Agora, a minha questão é, todos esses seres estão em evolução? Fazemos parte dessa evolução? Pelo que ela falou no início, sim, né, ou não? É isso, e uma das coisas também é o nosso processo aqui. Até quando vamos estar aqui? Porque você viu quando ela falou como os seres já ascensionados, eles não se veem como seres já totalmente, eles se veem também num processo de evolução. Eu acho Sim, e o mais importante de tudo é que, mais uma vez, vemos que não há mestres. Estamos todos iguais aqui, estamos todos para aprender e está tudo certo, não é? E eu acho que é como se a gente estivesse realmente subindo escadinhas, né? Cada um no seu nível. No seu processo. Perdão, gente. Ossos do ofício de se estar em casa. Não, a gente aproveitou e fez alguns comentários. Nós temos aqui umas questões em relação a esse processo de evolução. Nós estamos a vivenciar isto aqui na matéria e qual é o nosso processo a seguir no momento que nós tornamos um ser consciente, resiliente e que nós conseguimos estar numa vibração diferente. Nós continuamos aqui na matéria ou passamos para um segundo... Perfeito. O contrato de semente das estrelas, ele tem duas possibilidades. Você pode cumprir o contrato ou você pode pedir uma rescisão. São aquelas pessoas que chegam aqui, por mais que a gente tenha passado por um treinamento assim, né, top. Foi aquele treinamento. Tudo bem, não tem julgamento nenhum em desistir no meio do caminho. Algumas pessoas desistem. Essa rescisão, ela nunca acontece... eu não sei qual palavra que eu posso usar para não dar problema no YouTube. Terminando a própria vida, né? O contrato nunca é finalizado dessa forma, porque isso traz registros para o nosso espírito que não são aqueles que nós queremos, digamos assim. Quando a gente faz um contrato, nós estabelecemos alguns pontos com os nossos mentores. Existem algumas etapas na nossa vida que a gente precisa passar por determinados caminhos e a gente diz, nós dissemos, tá? Não são eles que estabelecem. Se até tal ponto da minha vida eu tiver me desviado do caminho, eu não estou cumprindo a minha missão, não estou seguindo o meu propósito, eu quero que eu seja retirado da experiência. Vai acontecer um acidente de carro, vai acontecer alguma coisa, você vai ser retirado. Porque não dá para ficar perdendo tempo aqui. Ou às vezes acontece uma doença, Larissa, ou não. Também. Pode ser por doença, pode ser por motivo de doença. O processo da doença é um pouco diferente, porque pela doença você ainda tem a oportunidade de espiar algumas coisas ali, né?
de trabalhar algumas coisas que você gostaria de trabalhar pelo tempo que você ainda tem. Pode ser as duas opções, tá? Entendo. Mas tem muita gente querendo encarnar aqui. Da mesma forma que uma vida ela pode ser estendida quando você está cumprindo a sua missão com o exímio, ela também pode ser encurtada se você se desvia demais do seu caminho. Você vai fazer o quê aqui? Ficar gastando oxigênio? E tudo isso somos nós mesmos que definimos, né? Sim, somos nós. Esse cumprir a missão tem a ver com os 7 anos, o que nós cumprimos ao longo da nossa vivência aqui, no agora? Esse cumprir com a missão, digamos assim, qual que é o processo aqui? Qual que é a ideia? É despertar. Esse despertar não significa necessariamente você ter um trabalho mediúnico, você se conectar com a sua espiritualidade dessa forma, não é isso. Uma pessoa, ela desperta quando ela é a própria essência, quando ela consegue agir com amorosidade, quando ela é gentil, quando ela é bondosa, quando ela se conecta com aquilo que parte dela, e não com aquilo que disseram para ela que é correto ou não. Geralmente são aquelas pessoas que a gente sabe, né? São os estranhos no ninho, são as ovelhas negras da família. Eu gosto de chamar de ovelha holística ou ovelha colorida, né? E aí, a gente tem, dentro desse processo, as pessoas que experienciam isso. Mas o ponto é, o que é completar a missão? A missão são os presentes que a gente deixa para trás. É o quanto a gente se curou, é o quanto a gente deu exemplo, é o quanto a gente fez para além daquilo que a gente se propôs a fazer. O que acontece? Quando a gente desencarna, quando a gente cumpre esse contrato não é só para a encarnação atual, são todas as encarnações que você tem no orbe. São todas as que você tem no planeta. É um caminho. A gente tende a ver cada vida como início, meio e fim. Início, meio e fim. É uma trajetória inteira, uma sucessão de aprendizados que culminam num ponto-chave, que é esse da ascensão. Quando a gente ascensiona, a gente ganha o direito de escolha. Ascensionar é liberdade de escolha. É você escolher se você quer voltar para o teu planeta de origem e preparar outras pessoas que querem passar pelo processo que você passou. É você escolher se você quer se unir aos mestres ascensionados aqui na Terra e servir de mentor e de guia para outras pessoas que vão vir nas próximas fases. É você poder virar e falar assim, olha, eu vou passar um tempo lá naquele resort no planeta de Saturno, porque eu tô a fim de dar uma esparecida aqui, entendeu? Você tem esse direito. Digamos assim, você ganha pontinhos. Não existe dinheiro lá, como é aqui. A gente chama de pérolas dos anjos, né? Mas você acumula um determinado índice lumínico que te permite fazer determinadas escolhas. Existem sistemas estelares. Por exemplo, você mesma disse, eu tentei aceder a determinada dimensão e me disseram que não, porque eu ainda não tinha uma vibração adequada para isso. É mais ou menos a mesma ideia. Se você não tem um índice lumínico alto o suficiente, você não vai para determinado sistema estelar. Você não vai lá atrapalhar o processo que já passou por aquilo que você está experienciando. Já foi. A experiência lá é outra. Uma pergunta só. Uma pergunta, Laísa. Por exemplo, essa questão de missão, né? Muitas pessoas falam de missão. Eu queria saber de você, a missão de uma pessoa também pode ser simplesmente estar morando no interior de algum local, plantando a sua horta, cuidando das suas aves. Isso é uma missão de vida, ou não? Claro. É que a gente confunde... Missão, não é isso ou não? A gente confunde missão com profissão. Exato. São duas coisas totalmente diferentes. A missão você vive em qualquer horário do seu dia, em qualquer lugar que você esteja, com qualquer pessoa que seja. Ou sozinho. Quer dizer, então a missão é você se tentar melhorar, tentar ser uma pessoa melhor na encarnação em que você está vivendo, é isso? A sua missão é você se conhecer e se curar em todos os níveis possíveis da forma como você escolher. E isso é diferente para cada pessoa. É conectar com a essência. Só mais uma questão. Ao bocado estava ali uma mensagem que falava sobre os mentores somos nós em outras dimensões. Também. Então, eu gostaria de saber a tua opinião em relação a isso, porque tu agora falaste que nós podemos ter a escolha de ser mentores de outros que queiram viver essa experiência aqui. Mas é totalmente possível. Eu tenho mentores que eu conheço fractais deles encarnados aqui.
Ok. Da mesma forma, tem fractais meus da minha consciência que tem um determinado aprendizado que é chave para aquilo que eu vim experienciar aqui, é um aprendizado importante, então eles atuam como mentores para mim, porque eles têm a experiência que eu preciso, uma das experiências que eu preciso para experienciar isso daqui. Isso quer dizer que tem só uma verdade, tem várias vertentes. É isso? Eu gosto de uma frase, isso eu aprendi muito no curso de história, eu gosto de uma frase que diz o seguinte: todas as histórias são verdadeiras. Sim. Porque a verdade, existem verdades universais, tá? Leis universais. Até aí, tudo bem. Mas, quando a gente fala de verdade, isso é uma coisa muito relativa, porque cada pessoa tem a sua própria verdade. O que é Sim. importante para vocês não é importante para mim, não é importante para quem está assistindo, não é importante para quem não está assistindo. Por isso que é muito importante quando a gente faz uma pergunta ou quando a gente tenta entender uma coisa, qual é o referencial? Qual é o seu referencial? Por exemplo, uma pessoa que comentou: não existe planeta de origem, porque você já ascensionou, você saiu da prisão, amada, sua consciência já está livre. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, não existe prisão. Se não existe prisão, eu não preciso me libertar de nada, eu sou eu. Se nós fizermos o contrato VK, Esse é um ponto. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente também fala de autorresponsabilidade. É muito doloroso a gente assumir a autorresponsabilidade que eu escolhi passar pelo que eu passei. É muito desafiador você entrar nesse papel de eu sou responsável pela minha história, porque não tem Porque é ninguém para mais você apontar o fácil dedo. ser vítima, né? É mais fácil vitimizar. É muito mais fácil. Mas a afirmação dela não está errada. Porque se tudo é em todo lugar ao mesmo tempo, realmente, essa linha de tempo da ascensão já aconteceu. mas aqui em relação à mônada, a nossa mônada tem ligação com outros avatares, sem sermos nós, Sim, nosso avatar? Então, sim. como se Uma fala de mônada irmãs de mônada alma, gera 12 super-almas, que 12. gera 12 avatares. Então, na verdade, por exemplo, eu tenho o meu avatar, que é o Alshaton. Alshaton tem 113 irmãos, que vêm da mesma mônada. Cada um deles pode ter um fractal encarnado aqui na Terra. Pelo menos um. E um fractal desses pode ser um mentor teu, os mentores que vêm até ti. Pode, outros avatares gerados pelo mesmo eu superior. Então, Por exemplo, a minha mentora de frente, ela é um outro eu superior gerado pela mesma mônada. exato. É como fossem vários fractais, mas que estão todos conectados e aquela consciência está ali em que passa toda a informação para aqueles fractais. Sim, Será a essa gente a minha precisa visão? entender uma coisa: não tem ninguém melhor do que nós mesmos para entendermos em todos os níveis possíveis o que é que nós passamos e aquilo que nós sentimos. Sabe quando a gente diz aquela frase de aquela ideia que a gente tem de vocês nunca vão entender o que eu passei, eu nunca vou entender o que vocês passaram. Cada um tem a sua própria dor e é por isso que a gente não deve julgar a dor do outro, porque o que não é doloroso para a gente pode ser para o outro. A gente nunca deve se colocar nesse lugar de invalidar o que o outro sente, porque não é importante para nós, é importante para ele. Não é importante para mim, é diferente, entendeu? Mas quando a gente fala de fractais nossos, porque nós temos fractais em várias dimensões. Não é porque a gente está experienciando que não existem fractais nossos numa 5D, numa 9D, olha só, eu tenho um fractal que se chama Quilon. Ele é uma expressão angelical do Sol Central Galáctico. Ele vibra até a 16ª dimensão. E ele fala comigo. Porque ele me traz aprendizados que eu preciso. E o principal deles é: você precisa se lembrar da sua luz. E eu tô aqui para te mostrar isso. Ele é um fractal que trabalha com criação. Ele cria estrelas, ele cria sóis. E a gente tem essa mania de se enxergar tão pequeno aqui. E ele é aquele que chega para mim e diz: você não é pequena. Você faz parte de uma coisa que é grandiosa. Como você poderia fazer parte de uma criação que é grandiosa sem ser grandiosa? Você é parte da criação. Larissa, talvez é por isso que fala que somos todos um, porque, na verdade, quando você fala de vários fractais que você tem,
eu também tenho esses vários fractais que, na verdade, talvez se unem, porque Tudo se une. Né, quando eu escuto essa coisa que todos somos um, e para mim faz muito sentido, né? E aquilo que você trouxe logo no início, que você não pode deixar do lado, você não pode, eu esqueci a palavra, que você trouxe no início, que você tem que ter um olhar para todo. Excluir aquela pessoa do sistema, né? Porque a ideia é mais ou menos assim. A gente tem uma fonte primordial, uma fonte que gerou tudo. E aí não vou entrar nos critérios de o que é essa fonte, como ela surgiu, porque, né, perguntar o que é Deus, pelo amor, né? Ninguém aqui vai conseguir responder essa pergunta, pelo menos não no estágio que a gente está de relembrança. Sim. Nós temos a fonte primordial. E aí a gente tem os regentes de cada universo, porque não tem só o nosso universo. São vários. Nós temos clusters, nós temos bolhas de universos. Uhum. Universo material, universo rítmico, universo sonar, universo cristalino, por aí vai. Não vou entrar nessa seara, porque é muita coisa. Mas temos o nosso universo. A fonte criadora do nosso universo se chama Shekinah. É uma deusa, não é um deus, é uma deusa. Começa por aí. Shekinah gera supermônadas, que são os raios lumínicos. Cada supermônada tem as suas mônadas, que são aqueles que a gente entende como arcanjos, elohim, serafins, querubins, todos aqueles associados a cada um dos raios lumínicos, porque representam determinadas virtudes. Essas mônadas geram as superalmas geram as almas, e geram a gente aqui. Então, no final das contas, a gente é um processo, é uma elipse. Sim. Você está aqui em cima, você passa pelo processo de fractalização, que é quando você tem a maximização da experiência, depois você faz isso aqui. Esse voltar não é você perder a sua consciência, mas é você ter a consciência que dentro da sua individualidade você faz parte de um todo. Incrível. Isso é uma coisa que sempre deixa um claro para mim. Quando você... Porque eu tinha um medo dentro de mim. Poxa, mas se eu me conectar com todo, quem é a Larissa, então? No meio disso. Né? Vem aquela coisa do ego. Não, peraí, sou eu. Então, né? Como que eu vou estabelecer essa conexão? E aí o que me explicam é, você não deixa de ser você. A Larissa é o filtro pelo qual a sua consciência enxerga a realidade. Mas essa consciência tem outros filtros. Você não deixa de ter o seu, mas você passa a ter consciência, você passa a reconhecer que existem outros filtros para a realidade. Então, uma forma da gente lidar com aquela pessoa que a gente não tem muita paciência, né? E geralmente, quando não tem paciência com outra, é porque não tem paciência com a gente, é a gente olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, gratidão que você está tendo essa experiência, porque eu não preciso ter ela. Você está tendo ela por mim. Nossa. Uhum. E no meio disso tudo, onde é que ficam as egrégoras? Muita gente fala em egrégoras, estamos, não é? Tá. Quando a gente fala de egrégora, todos nós temos mais de um mentor, tá? Não é só um mentor. São quantos, mais ou menos? Dá para saber quantos? São muitos. Não existe. São muitos. Só de dragões e guardiões já tem mais de 30 que já chegaram para mim. Mas o que acontece? Nós temos sempre um principal, um mentor principal, um guardião, aqui eu tô falando de um protetor principal, tá? Então, geralmente são aqueles que coordenam equipes. Quando a gente está fazendo um trabalho com a espiritualidade, por exemplo, vocês têm um trabalho com o Reiki, é Reiki, né? Que vocês trabalham. Quando você tem um trabalho com o Reiki, você tem os mentores que trabalham junto com essa atuação que vocês fazem do Reiki. Eu fiz o nível 2 do Reiki Usui. Eu entendo que a definição é o Reiki é a energia universal, é a energia da fonte que é transmitida, e você é o canal. Mas a gente precisa lembrar também o seguinte, né? Sempre tem aquela coisa de... A pessoa às vezes quer se pôr naquela posição de eu sou só o canal. A energia está só passando por mim. Qualquer trabalho espiritual tem uma troca de uma coisa chamada ectoplasma. É por isso que se você está doente, você não vai aplicar Reiki em outra pessoa. Porque você não tem a energia para doar ali. A tua energia é o que faz o canal funcionar. Para outra poder passar. E quem que direciona essa energia? Vem assim, do universo, pá, vem direto para você. Não tem ninguém que te ajuda a direcionar essa energia. Para passar pelo teu canal. Não tem ninguém que trabalha com você para ajudar na abertura dos teus chakras, no alinhamento dos teus chakras para essa energia fluir. Quer dizer, seriam os mentores, né? Ou não? São os mentores. Mas o nosso eu superior também, a nossa conexão com o nosso eu. Também, claro. É que existe uma diferença.
Às vezes a gente tende a olhar o processo de fractalização, primeiro, como uma hierarquia, né? Dentro do Comando Shankar, uma das coisas que a gente aborda eu não vejo hierarquicamente, eu vejo esferas concêntricas, como bolhas, quando você joga uma pedra na água e ela emana. Sim. Se você faz isso, teu eu superior não está fora de você, ele está dentro de você. Começa por aí. Então, por exemplo, quando eu converso com o meu eu superior, que o avatar seria o Aushton, o meu eu superior, o que eu chamo de eu superior, a super alma é o Ízamo. O Ízamo é um leão alado. O Ízamo, quando fala comigo, eu posso ouvir ele dentro de mim, como eu posso ver a imagem dele projetada para mim. Ele pode escolher a forma como ele se apresenta, mas de dentro de mim ele já faz esse trabalho. Assim como todos os fractais que eu tenho. Quando a gente fala de frequência, a gente também está falando do que se alinha. A gente sempre olha assim, eu estou vibrando numa frequência, eu vou atrair do lado de fora, né? Vou atrair aquilo que está vibrando na mesma frequência, ou a pessoa que está na mesma frequência. Vocês já pararam para pensar que dentro de vocês estão atraindo fractais naquela mesma frequência? Fractais da mesma. Às vezes não é um obsessor, tipo assim, que faz parte de você mesmo, Larissa, é isso? Às vezes eu não tô com um obsessor de 1600, lá vai cacetar daqui. Às vezes sou eu em 1600 que tá vibrando naquela energia de tristeza, que tá aqui do lado me enchendo o saco. Sou eu. E é por isso a necessidade de reconhecer e subir a frequência. É isso? Na maioria das vezes, somos nós. Compreendo. De novo, a culpabilização do externo. De novo, a culpabilização do Então, externo. na verdade, nós somos a luz e somos a sombra ao mesmo tempo. Sim. Aí o auto-observar em qual frequência eu quero me conectar, em qual fractal eu quero me conectar. Ou isso? Certo, Exatamente. Exatamente. Quando você escolhe, quando você observa a tua frequência, automaticamente você está se alinhando com aquela frequência e todos os fractais que vibram naquela frequência. Por isso que quando a gente, por exemplo, às vezes uma pessoa faz uma leitura de registro akáshico e vem um fractal, vem uma vida da pessoa de 1500 bolinha, 1500 e pouco. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, poxa, eu sempre senti isso a minha vida inteira, eu nunca entendi de onde vinha. Tá explicado. Sim e não. Quando você entrou naquela emoção, quando você entrou naquela frequência, você puxou aquela história para você. É como se você tivesse tomado aquela dor para você. O processo de uma limpeza no registro akáshico, uma integração, um resgate de fractal, é você tomar consciência daquilo. E o que os mentores fazem? Eles fazem um processo de trabalho com aquele fractal. Olha, isso aqui já foi. Não precisa permanecer em sofrimento. E você consegue liberar aquela parte sua que você também ficou prendendo naquilo que estava sentindo. Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala de psicologia reversa? Ah, mas é uma delícia, porque você começa a perceber como os mentores fazem psicologia reversa. Porque você precisa ver uma parcela sua fora de você para entender que você não precisa ficar preso naquilo. Para liberar o que você estava sentindo aqui dentro. Você precisa que alguém traga uma parte sua e te mostre aquilo fora de você para você conseguir se identificar, porque você não enxerga como uma coisa só. Sim. E é esse o teu trabalho, né? Você faz isso, você vai lá, por exemplo, se tem uma pessoa que está vivendo na dor, você abre o registro dela e consegue trazer esse fractal para que ela possa reconhecê-lo. É esse o teu trabalho? Isso. Quando a gente fala de registro akáshico, muitas vezes as pessoas, elas, como eu posso dizer? Elas pensam assim, eu vou curar aquilo ali e vou resolver alguma coisa na minha vida. Um registro akáshico nunca é só sobre ir lá e resolver uma questão para você. Registro akáshico é autoconhecimento e tomada de consciência. Tanto é que todo registro é acompanhado de aconselhamento dos seus mentores. Não são só os mentores que trabalham comigo. Tem sempre um mentor responsável pela pessoa que acompanha o processo. Não necessariamente o principal, mas aquele que ela precisa para trabalhar aquela energia. E aquele mentor vai orientar. Olha, em relação a isso aqui, na vida dela, ela precisa mudar isso. Senão as coisas não vão mudar. Eu estava recentemente desgostosa, decepcionada, por exemplo, com a casa, o lugar onde eu tô, por causa dessas questões envolvendo essa pessoa que não foi honesta.
E aí o Washington conversou comigo e falou assim: o descuido que você tem com a casa, ou que você não quer cuidar dela, é porque você não está cuidando do seu corpo físico, ela é um reflexo do seu corpo. E realmente, não estava bebendo água direito, não estava fazendo atividade física, não estava me alimentando adequadamente. O que aconteceu? A casa foi um reflexo. É incrível. E aí ele virou para mim e falou assim: você vai começar a cuidar dela. No dia seguinte, eu estava limpando essa casa do teto até o chão. Eu demorei 2 dias para limpar ela inteirinha. Fiz tudo. Na mesma semana eu comecei a ir na academia de novo. E comecei a me sentir super bem. E eu percebi, olha só como é incrível, eu percebi que não era só a energia da casa, mas era o que ela estava mostrando de mim que eu não queria ver. Eu não queria ver a minha falta de cuidado com o meu corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, eu vou trabalhar como? De que adianta eu querer ajudar todo mundo, atender todo mundo, falar com todo mundo, se eu não tô tendo energia nem para mim? Sim. Mas é incômodo, né? Deixa eu só mandar um beijo. É incômodo. Denise aqui, ó, um beijo, Francisco. É muito interessante, muito forte isso, e faz muito né? Porque tudo é um reflexo seu. Se tá um caos lá fora, também tá um caos dentro, né? Quando nós temos a visão do caos, não é? A Larissa parou? Larissa? Acho que deu com uma... Congelou? Voltou. Voltou. Larissa, a gente já está com 1 hora, né, de conversa aqui, muito agradável. Você teria alguma mensagem do teu mentor para a gente? Você teria alguma coisa importante para deixar aqui no ar para todas as pessoas? Alguma informação? Quando o Washington estava me explicando sobre a consciência coletiva, eu sempre achei que a geometria favorita dos arcturianos fosse a flor da vida. Sempre achei que fosse a flor da vida. Aí ele virou para mim e falou assim: não. Falei: oi? Ele não. Por quê? Qual que é, então? Aí ele falou: é a semente da vida. A flor da vida é composta de várias sementes. Se você não olha para cada semente, a flor não floresce. É verdade. Então, é você se reconhecer, você reconhecer o outro, e assim você floresce. Nossa. Acho que esse é o maior recado que ele traz. Lindo e profundo. É a gente lembrar que o coletivo, ele é feito dos indivíduos que compõem esse coletivo, e a gente não deve nem se negligenciar, nem negligenciar o papel do outro dentro desse processo. Quanto mais a gente ama, mais a gente está aberto a amar o outro. Sim. Muito profundo. Sim. Muito, muito lindo, Larissa. Gratidão pelo convite, gente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. A gente também só tem a agradecer pela tua presença. Foi lindo. O pessoal, para entrar em contato com você, Larissa, a gente vai deixar depois, né, aqui embaixo. E convidamos também para quem está aqui junto com a gente participar também mais do nosso grupo, sabe? Que a gente está sempre tentando trazer pessoas assim tão lindas como a Larissa, né? A gente está nesse movimento aí. Convidamos todos a continuar conosco, né? Participando aí com a gente. Obrigada. Eu gostaria de falar uma coisinha. Larissa, será que você poderia responder a 2 perguntas Claro. Quem queira? Então, quem gostaria de fazer uma pergunta para a Larissa, ela está aberta. Porque agora já são 10 e... Vamos ver? Mas enquanto o pessoal está com a pergunta... Não, é a Valéria que está... Enquanto o pessoal não está com a pergunta, talvez você pode fazer um complemento do teu trabalho para a gente. Isso. O meu trabalho, ele começou com a leitura dos registros acásticos. Os registros acásticos não envolvem só acessos pessoais, né? A gente também pode acessar, por exemplo, o registro de um animalzinho, se ele tiver uma determinada doença, um comportamento
que precise ser visto, que possa estar representando algum tipo de perigo para ele ou para outras pessoas. A gente também pode acessar registros de terrenos, de construções, de casas, empresas também, né? Empresas foi algo meio inédito, foi chegando, né, para mim, para os meninos. É que eu tenho os meus trabalhos terapêuticos, mas eu também sou sócia numa empresa, que é o Comando Shankara, então eu trabalho em conjunto com o Mauro, o João e o Rafael. Eu também trabalho, né, depois quando eu comecei a acessar os registros acásticos, começaram a vir os trabalhos com as pinturas mediúnicas. Eu fiz aulas de desenho quando eu era criança, sempre gostei muito de trabalhar com isso, e de repente eu comecei a sentir vontade de pintar aquilo que eu estava vendo. Não sabia muito bem como começar o processo, a gente não tinha muita orientação em termos práticos, né? Pessoas para ensinar isso, e os próprios mentores foram ensinando nos registros, né? Eu fiquei me perguntando como que eu vou fazer isso, até que um mentor virou para mim e falou assim: você já sabe fazer, nada. Se você tiver dúvida, pergunta para a gente, que a gente te ensina. E eles foram ensinando nesse processo, né? Tem muita coisa que é teórico, né, que a gente pode acessar, que a gente pode estudar, mas um dos aprendizados mais importantes que eu tive nos registros acásticos é que lá também é um lugar de estudo, e a gente tem o direito e o dever também de perguntar para os mentores aquilo que a gente não é que quer saber, é diferente, mas pedir orientação, pedir ensino, pedir auxílio, a gente sempre pode fazer isso, né? Não só aconselhamento em relação ao futuro, mas estudo mesmo, tá? E por falar nisso, Larissa, como é que você está vendo a transição do planeta? Porque já que você tem acesso aos registros acásticos, como é que você está vendo essa transição? Né? Porque a gente está dentro de uma transição planetária, todo mundo está percebendo, está todo mundo sentindo que agora cada vez mais está muito mais forte. Eu vou entrar um pouco nesse ponto que o Francisco também falou, sobre linhas de tempo futuras. Quando eu acesso os registros acásticos, eu nunca, em sã consciência, direciono para uma linha de tempo futura. Quando a gente fala de linha de tempo futura, a gente está falando de inúmeras variabilidades. É como quando a gente faz uma leitura de tarô. O tarô, ele lê uma energia e a gente tem o livre-arbítrio. Se a gente olha aquela energia e não gosta da energia, a gente verifica o que precisa ser mudado para que aquela energia mude. O tarô, ele te mostra possibilidades. A mesma coisa serviria aos registros acásticos, te mostra possibilidades. Você não pode basear uma decisão presente em algo que você viu que pode ser uma possibilidade em linha de tempo futuro, até porque não depende só de você. Imagina quantas pessoas a gente convive o tempo todo e que muda essas possibilidades. Eu já acessei memórias de coisas, de planos que mudaram por causa de decisões de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu acessei uma memória quando eu era... Na verdade, foi um registro que fizeram para mim, e essa memória veio junto também. E nesse registro, quem recebia acolhimento era o meu pai e a minha mãe. E eles ficavam se perguntando assim, mas como é que a gente vai fazer para cuidar dela? Como é que a gente vai trazer ela? Não dá. Como se eles não se vissem bons o bastante para serem meus pais. Sim. Eu tinha 2 anos de idade nessa memória. Eu virava para eles e falava assim para eles: vocês não precisam fazer nada, eu já sei o que eu tenho que fazer, vocês só precisam deixar eu fazer. Vocês só precisam deixar eu ser quem eu sou. E tá tudo certo. E ali foi eu também passei por processos onde eu decidi vir, mesmo com aquilo que os meus pais experienciaram, tendo sido diferente com o que foi acordado. Porque chegando aqui, o processo que eles viveram entre eles foi diferente daquilo que a gente tinha planejado. Faz parte da experiência, que eles se depararam com questões que eles não esperavam. Eles lidaram de uma forma diferente do que pensaram que lidariam com aquela situação. Então, o caminho deles enquanto casal, né, o caminho deles na história deles foi diferente do que a gente tinha programado lá atrás. Foi uma escolha minha virar e falar assim, tudo bem, seguiu por essa possibilidade, seguiu por esse caminho, eu vou mesmo assim. Eu escolho ir, mesmo com isso aqui. Ah, vai precisar ajustar isso no plano. Beleza, vamos ajustar então. Ajusta aí que eu preciso ir. Sim. Eu vou mesmo assim. Quando a gente fala de transição planetária, nós estamos falando de inúmeras possibilidades de linha de tempo futura. Verdade. Então, adianta a gente ficar olhando para o futuro? Não.
Adianta a gente pensar, vai acontecer uma catástrofe no ano X. Não. Por quê? Quanto mais você pensa naquilo, mais você materializa aquela linha de tempo. Você quer realmente construir uma transição que seja pacífica, uma transição que seja tranquila, uma transição que traga aquilo que você deseja manifestar, você foca naquilo que você pode fazer agora. Porque é no agora que a gente muda as possibilidades do futuro, não é depois. E não é no passado. O passado já aconteceu, o futuro não está aqui. Você só constrói aquilo que você quer para o seu futuro no agora. Não tem outra possibilidade. É muito interessante essa resposta, porque também vejo, às vezes, quando falam na nossa vida pessoal, futuramente vai acontecer isto contigo. Vai acontecer se eu permitir que isso aconteça. Exatamente. Porque tendo essa consciência, depois eu posso trabalhar isso em mim, para não acontecer. Vamos supor, uma coisa que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Um tarólogo virou para ele e falou assim: olha, eu vejo uma pessoa no seu caminho, mas essa pessoa não entende muito de espiritualidade, você vai ter que ensinar ela e tal. Ele virou para o tarólogo e falou assim: não quero não. Não, tô cansada de gente assim, né? Eu quero uma pessoa que fale a mesma língua, essa daí eu dispenso. A pessoa não chegou para ele não quis. Pronto. Ele se recusou a receber aquilo. Chegou outra pessoa do jeito que ele queria. Sim. Quer dizer, na verdade, quem determina muitas das vezes somos nós mesmos. Mas sempre somos nós, né? Consciente ou inconscientemente. O problema é o quão conscientes estamos de nossas escolhas. E para o planeta ir para uma vibração mais elevada, a gente tem que trabalhar essa vibração mais elevada para ir para lá. Agora, se a gente focar na futura guerra que pode vir, é para lá que vai. Então, assim, ter essa consciência, para onde eu estou focando a minha energia. Por exemplo, quando a gente tem um foco de guerra em algum lugar, não entra no papel de jogador. Não se coloca no papel da vítima. Não se coloca no papel daquele que está fazendo aquilo com a vítima. Porque não é seu papel. E você não tem que entrar nem na vibração de um, nem na vibração de outro. O que você faz? Eu, no meu momento presente de sã consciência, envio amor para que aquela situação se resolva da melhor maneira possível para todos os envolvidos. Sim. Você não tem que assumir papel nenhum ali. O seu papel é fazer o melhor que você pode. E adianta você enviar mais preocupação, medo, raiva, ódio, julgamento? Não. Não adianta você mandar nada disso. A única coisa que vai ajudar no quantum energético daquilo que está sendo vivido naquele local, naquele local, é você enviar amor. Sim. A Rose Ramos tinha uma outra pergunta. Tinha, aqui, peraí. Os registros arcaicos são liberados de acordo com as nossas necessidades ou podemos determinar aquilo que queremos saber? Eu diria um pouco dos dois. Você pode fazer uma leitura de registro acástico direcionada para um determinado momento, uma questão que você queira trabalhar, por exemplo. O que a gente faz? Você diz para mim, eu queria trabalhar a minha relação com o trabalho por causa disso, disso e daquilo. O que eu vou fazer? Eu vou acessar o teu registro, vou conversar com os teus mentores e falar, olha, ela quer ver essa questão aqui. O que pode ser trazido em relação a isso? Às vezes, pode não ser o que você está pensando. Às vezes, é uma questão sua, por exemplo, associada a amor próprio, que está te atrapalhando numa determinada relação. Então, o que vão trabalhar? Vão trabalhar a relação? Não, vão trabalhar o teu amor próprio para que aquela relação melhore. Então, você pode direcionar, mas o que vem não é necessariamente aquilo que você quer ouvir. Porque, às vezes, a gente não está vendo com clareza a situação. Então, pode ser que a raiz do problema seja outra. Não seja aquilo que você está vendo. E quando a gente dá um direcionamento, por exemplo, a minha relação com determinada pessoa. O que os mentores podem fazer? Podem trazer algumas vidas que você teve com essa pessoa, podem trabalhar a sua relação com aquela pessoa, mas o foco sempre vai ser você, seus padrões emocionais, seus padrões mentais, o que você vive dentro dessa relação, quais são os pontos que você precisa trabalhar dentro de você, mediante essa relação. Porque sempre existe o respeito ao livre-arbítrio do outro. Então, nenhuma questão particular ou pessoal de terceiro será abordada no teu registro que não venha para o teu aprendizado. É muito bacana. Se tiver mais alguma pergunta, eu teria uma pergunta, mas é voltado no quando foi que você começou a ter essa percepção de
esse é meu caminho. Desde pequena, você já sentiu isso desde pequena? Ou você já foi, com o tempo, percebendo que tinha algo mais para trazer, mais informações? Como foi isso para você? Eu não diria que eu estava no lugar errado ou no momento errado, mas eu vivi o que precisava ser vivido. A formação que eu poderia olhar para trás e falar assim, a formação acadêmica que eu tenho não serviu para nada. Opa, não, peraí. Negativo. Eu já conversei sobre isso com o meu superior. O Isamo, ele é um alquimista, ele é um pesquisador, mas ele tem um interesse gigantesco por história, por literatura, por línguas. Tanto é que uma das minhas paixões são línguas. Eu escolhi a especialização em História Antiga para poder estudar em outras línguas. Então, inglês, francês, italiano, espanhol, grego antigo. Eu estudei isso tudo porque faz parte daquilo que eu gosto. Todo o processo que eu vivi foi um processo de conexão com ele. Foi um processo de conexão com a minha essência, com o que me traz alegria e o que me traz felicidade. Eu fiz um curso de licenciatura. O que eu estou fazendo aqui? Não é uma palestra? Não é uma aula? Então, tudo serviu para alguma coisa. O que aconteceu? É o retorno de Saturno, né? Meus 27 anos chegando. Com 26 anos eu estava terminando o mestrado, pedi a renovação da minha bolsa de pesquisa, negada. Isso nunca tinha acontecido com a minha orientadora, de negarem a renovação de uma bolsa. Eu entrei com um pedido de novo, negaram. E meu histórico, sim, meu histórico acadêmico impecável. Não tinha motivo nenhum para negarem, tanto é que eles não tinham nem argumento para aquilo. Eles só falavam que não, era mais ou menos assim, não temos a verba. Essa era a desculpa. E aí, um belo dia, eu sentei no meu sofá. Nisso, eu já morava sozinha. Eu passei por um processo de despertar que não foi fácil, porque eu pedi ajuda, né? Fui pedir ajuda depois de 10 anos, com zero contato com a espiritualidade. Eu acreditava em Deus, mas eu não rezava, não fazia nada, não me protegia, era esponjinha até o talo, sem saber que eu era esponjinha. E eu passei por algumas crises de pânico que tinham a ver com as questões que não estavam sendo resolvidas. Eu cheguei para uma apômetra para começar a limpeza do meu campo, nisso as coisas começaram a se desenvolver, depois lá na frente a telepatia desbloqueou, mas dentro desse processo da bolsa de pesquisa, foi um ano decisivo para mim. Eu estava pensando se eu faria o doutorado ou não, né? Eu já estava finalizando a dissertação. E quando isso aconteceu, eu sentei no meu sofá, assim, eu estava desesperada, eu não sabia o que ia ser da minha vida, o que eu ia fazer da minha vida sem bolsa de pesquisa, como que eu ia manter o lugar que eu estava, sem rumo. Eu sentei e falei, tudo bem, você quer saber de um negócio? Não vou controlar mais. Se for para eu fazer o doutorado, essa renovação vai ser aceita. Se for para eu fazer outra coisa da minha vida, ela vai ser negada de novo, e aí eu decido o que eu vou fazer. Negada. Falei, ok, doutorado já sei que não é. Já não vou por esse caminho. Aí, depois disso, eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer? Faço outra faculdade, né? Vou para outra área de trabalho. Quando eu era criança, eu queria fazer medicina. Eu quis por muito tempo medicina. Hoje, os conhecimentos de medicina que eu teria, eu uso para os conhecimentos anatômicos que eu preciso para os atendimentos que eu faço, que são o do Sistema Integrado de Resgate, que trabalha muito o corpo físico. Então, eu preciso entender a questão dos órgãos e da anatomia por causa da linguagem do corpo, que traz as questões emocionais associadas a cada doença física. Mas, foi muito engraçado. Estava lavando a louça, pensando nisso. Poxa, será que eu tinha que ter feito medicina, né? Aí, de repente, de uma forma que nunca aconteceu, o pires, assim, cai, quase quebra no negócio, meio que me chamando a atenção, tirando do devaneio, né? Eu, tá bom, já entendi, não era para fazer isso. Botei no lugar, ficou lá no lugar. E aí, quando eu fui fazer o curso de leitura dos registros aquáticos, porque a princípio eu fiz isso tudo para me conhecer. Eu falei, ok, eu já recebi o recado que eu tenho que desenvolver a mediunidade. Não sei para que eu vou fazer isso, mas eu preciso desenvolver, porque senão eu não vou ter uma vida equilibrada. Faz parte de mim, é uma energia que precisa ser trabalhada, ela não pode ficar parada aqui. A princípio, era para fazer para mim. E eu pensei, poxa, será que eu trabalho com isso? Será que eu não trabalho, né? Aí vocês pensam assim, ela escolheu ser terapeuta? Não. É uma pessoa que eu fiz uma troca
durante o treino, né, quando a gente terminou o curso, virou para mim e falou assim: quanto você cobra para fazer registro? Eu quero que você seja minha terapeuta. E eu, pedindo uma resposta sobre o que eu tinha que fazer, bateu na minha porta. A hora que ela me perguntou, me deu um estalo, do tipo, opa, peraí, será que é esse o caminho? E aí eu comecei a fazer as coisas, e os recados dos mentores era sempre o mesmo. Não se preocupa, a gente vai trazer o que você precisa, a gente vai trazer as pessoas que precisam de você, e ao mesmo tempo, aquelas pessoas que você precisa, para tudo o que você necessita. E de fato, em nenhum momento, de lá até aqui, faltou qualquer coisa para mim. E a minha vida toda foi assim, não só com o trabalho com a espiritualidade. Se eu precisasse de 50 reais até amanhã, o dinheiro estava na minha conta, no mesmo dia. Eu nunca passei esse tipo de aperto. Eles nunca me deixaram na mão. Então foi uma construção de confiança dos dois lados. Bacana. Eu confiar naquilo que eles estavam me dizendo, né? E ao mesmo tempo eles aprenderem a confiar na minha capacidade e também na minha responsabilidade de fazer aquilo que eu me propus a fazer. Porque tem isso, né? Quando a gente começa a trabalhar com a espiritualidade, é uma via de mão dupla. Não é só a gente que deve esperar que as coisas sejam trazidas para nós, a gente também precisa assumir esse lugar de responsabilidade. E quanto mais a gente demonstra que é uma pessoa confiável, mais os nossos mentores também confiam em nós. E quanto mais a gente trabalha, respondendo também a pergunta da Sara, maior a nossa egrégora fica. Porque os mentores também estão em processo de aprendizado. Eles precisam trabalhar, eles estão trabalhando. Eles não estão só aqui existindo, sou luz, amor, paz. Não, eles estão fazendo um trabalho. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho, eles também se unem a nós para fazer esse trabalho. É uma via de mão dupla. Muito bacana. Uau. A gente já está quase 1h30, a gente não quer tomar muito seu tempo, agradecemos imensamente por você ter nos dado ainda mais quase 30 minutos. Imagina. Eu acho que tinha mais uma pergunta super interessante ali, que foi da Anitta. Pode fazer. Posso? Podemos? Pode. A Anitta ela perguntou o seguinte: o que você diria para alguém que sente que está preso em uma vida sem sentido? Tá. Eu vou falar uma coisa que Deixa eu só acender a luz aqui, pessoal. Tá bem escuro. Peraí. A gente ainda pode ficar mais um pouquinho. Nita, tá tranquilo? Tranquilo. Teve momentos da minha vida que eu me senti bastante presa. Eu já estive nesse lugar de me sentir presa. E aí, um guardião meu que se chama Zoltor, ele é um dragão lindo, maravilhoso, com as escamas bronze. Eu tava fazendo uma meditação, ele apareceu na minha tela mental, e ele é um dragão ancião, ele é bem antigo. E eu olhei assim nas mãos dele, né, nas patas, eu nunca sei como chamar, eu vou chamar de pata. E tinha marcas de correntes. E aí eu olhei para aquilo e pensei, poxa, quem que aprisiona um dragão desse tamanho, né? Ele parecia do tamanho de um planeta para mim. E aí ele virou para mim e me deu uma das maiores lições da minha vida. Ele disse assim para mim: todas as vezes que me prenderam foi porque eu me permiti ser aprisionado. Imagina um monge dentro de uma cela. Ele pode estar acorrentado dentro de uma jaula. Se você observar, ele está meditando. Ele é livre, com todas as correntes, porque ninguém pode prender a sua consciência. Ele disse que os momentos que ele foi preso, que ele esteve em correntes, foi porque ele desistiu dele mesmo. Foi porque ele estava cansado. E ele não queria mais lutar. Muitas vezes a gente se coloca nessa posição de aprisionamento porque a gente desiste da gente. Às vezes é mais fácil ficar no lugar que a gente está. É mais cômodo. A gente acha que é menos doloroso. Porque você mexe num pulso que está acorrentado, dói. Machuca, o pulso sangra até você tirar aquilo dali. Mas é um processo. Até que ponto você está disposto a passar por isso para conseguir atingir outros patamares na tua vida? E é pouco a pouco, né? É pouco a pouco. E isso é muito interessante. Ele disse para mim a seguinte frase, eu não esqueço dela. Não existem correntes impostas por terceiros ou autoimpostas que superem a vontade do Criador.
Uau. A vontade do Criador é soberana, ela é amorosa e ela é libertadora. Fantástico, Larissa. Tô toda arrepiada, Larissa. Agora eu vou falar. Muito bacana. Olha, eu quero deixar o nosso agradecimento, o meu agradecimento, porque ainda tenho vontade de chorar, porque eu sou muito emotiva, tá? Lívia, Por isso que eu não falo muito. Estamos entre manteigas derretidas, tá tudo Como, certo. Mari? Fechou com chave de ouro, não foi agora? Foi. Fechou com chave de ouro. E é o que a gente acredita. Eu acho que sem amor e sem a espiritualidade, fica tudo muito mais difícil. Mas sabendo que a gente não tem a verdade absoluta, mas a partir do momento que a gente acredita que os seres de luz estão aqui, na nossa frente, atrás da frente, ao lado direito, lado esquerdo, a gente tem a certeza de que a gente consegue, além de ajudar o próximo, ajudar nós mesmos. Então, eu acho que é o nosso, não é missão, como você falou, mas é o nosso trabalho aqui na Terra, é justamente passar esse amor que a gente está recebendo deles. E isso, para mim, é maravilhoso. Eu te agradeço imensamente, imensamente, e obrigada. Gratidão, Larissa. Olha, boa noite a todos. Né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Gratidão. E a gente se vê em breve. Com certeza. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.